Calma, calma, eu sei que você quer assistir o vídeo, mas antes do vídeo começar, eu quero dar alguns avisos. O primeiro é que esse vídeo aqui não tem spoilers do novo filme do Homem-Aranha, tá? Porque não é sobre ele. Esse vídeo é sobre o primeiro filme do Homem-Aranha no Aranhaverso de 2019, então pode ficar de boa caso você ainda não tenha assistido, tá bom? Responsabilidade, cotidiano e problemas pessoais é uma coisa que eu acho que sufoca todo mundo, né? Às vezes parece que tudo vira um caos e nossos problemas ficam impossíveis de explicar pra uma outra pessoa. Nosso cotidiano fica extremamente difícil de lidar e as responsabilidades cada vez mais pesadas. Eu acho que provavelmente você passou por algum momento assim, né? Não é tão difícil, principalmente pelo estilo de vida acelerado dos últimos anos. Você tem tantas responsabilidades, tantas coisas pra fazer ao mesmo tempo que parece que você tá vivendo várias identidades diferentes e tu não tem tempo pra fazer o que você realmente queria fazer. E eu disse várias identidades pelo seguinte fato que eu não te conheço, literalmente eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza que a pessoa que você é com seus pais é diferente da pessoa que você é, por exemplo, com a sua professora ou com seus amigos mais próximos, tá ligado? E eu acho que isso é bem normal. Ninguém é igual em todos esses lugares com tantas pessoas diferentes, né? Normalmente, dependendo do ambiente que você tá, você muda alguma coisa. Hoje o vídeo vai ser sobre responsabilidades, pais, futuro e, cara, não tinha herói melhor pra falar se não fosse Homem-Aranha, né? Grande parte da história do Homem-Aranha é baseada em responsabilidades e como ele consegue manter as duas identidades diferentes, a de ser super-herói, né, de ser Homem-Aranha e salvar a cidade, e a de Miles Morales, um estudante comum. E por incrível que pareça, parece que esse vídeo aqui vai ser quase uma continuação do último vídeo sobre a Emmett, porque aqui eu quero trazer alguns pontos diferentes sobre a família, que eu deixei de falar naquele vídeo, porque acho que não tinha espaço pra falar, que esse filme mostra pra gente, mesmo não sendo da mesma animação, dá pra gente fazer a boa. Se eu fosse falar pra você, um herói que pra qualquer pessoa é fácil de se identificar, é um Homem-Aranha. E isso eu acho que não é à toa. O Homem-Aranha não é rico, não é perfeito e muito menos é o herói mais forte que existe. Ele é um garoto de 13 anos que acabou de entrar em uma escola super difícil e mal consegue manter a média dessa escola. E acidentalmente virou um super-herói. E pra ele o maior problema da semana pode ser um vilão que quer literalmente destruir o mundo ou porque ele chegou atrasado na aula. E provavelmente vai ser punido por isso. Além das responsabilidades de ser um herói, né, de ajudar a cidade e realmente ser uma pessoa boa, mas tem problemas comuns da vida, problemas que eu e você temos, problemas familiares, problemas financeiros. E eu acho que o problema financeiro é bem fácil de se identificar, né? Miles é um garoto que estuda em uma escola de elite. A escola é tão puxada, é tão difícil que ele não tem muito tempo pra fazer o que ele realmente gosta, que é fazer o grafite com seu tio. A gente é apresentado ao Miles como um adolescente realmente muito ocupado. As primeiras cenas pra apresentar é o Miles literalmente chegando na escola atrasado. Ele vive com seu pai, que é um policial, e por ser um policial, ele exige um bom comportamento do filho e não quer ver ele em perigo. A relação deles é meio tensa, ele tem altas expectativas no Miles, e ele também vive com a sua mãe, uma enfermeira que é uma mãe bem amorosa e bem dedicada, uma pessoa muito gente boa, que se preocupa profundamente com o bem-estar e o sucesso do Miles. Claro que tem toda a história do Miles como super-herói, ele é mordido por uma aranha, ganha os poderes, vira um Homem-Aranha, derrota os vilões, que é literalmente um cara todo quadrado. Mas eu não quero abordar o quão forte ele é ou toda essa jornada do herói dele, porque sinceramente eu não sou formado na faculdade dos quadrinhos da Marvel, então essa parte eu vou deixar com os especialistas. O filme do Miles Morales é diferente dos filmes de herói que a gente tá acostumado. A maioria das histórias de heróis, né, ficam focando principalmente nas lutas e essas coisas, né, deixando de lado os sentimentos dos personagens. Não que o Homem-Aranha não tenha cenas de lutas, elas são até que muito boas, são maravilhosas, só que o filme não fica só naquilo, tá ligado? Miles tem um relacionamento complicado com seu pai, bota complicado nisso. Eles não sabem conversar um com o outro e não sabem se entender. Diferente do último vídeo que a mãe da Emmett literalmente não queria mudar, ele até que tem mais disposição pra mudar. O lance é que ele é preocupado demais. E não é por mal. Ele é muito rígido e se preocupa bastante com a segurança do filho. Mas isso faz com que o Miles se sinta pressionado e incompreendido pelo próprio pai. Quando eles tentam trocar uma ideia, acaba não dando muito certo, porque o Miles quer mais autonomia, né? Mas o seu pai tá preocupado, afinal ele só tem 13 anos. Ele quer seguir o seu próprio caminho e expressar sua individualidade. Essas brigas sobre interesses e a falta de diálogo acabam criando uma barreira emocional entre eles, ao ponto que nenhum nem outro consegue conversar. E aqui vai um spoilerzinho do próximo filme, essas brigas se estendem até a sequência do filme. Não é um problema fácil de resolver. Diferente do último vídeo que eu só critiquei e falei mal da Emmett, quase o vídeo inteiro, sinceramente uma mãe narcisista eu acho que é impossível da gente defender. Nesse eu quero trazer um ponto diferente, porque o pai do Miles Morales não é egocêntrico e muito menos
menos narcisista. Ele só é preocupado. Ele tem razão nisso. Mas vamos dar o contexto pra ele, né? Eu nem apresentei ele direito. Jefferson Davis é um policial que trabalha no subúrbio de Nova York, especificamente no Brooklyn. E como policial, ele tá constantemente exposto aos perigos ali no bairro, né? Isso eu já falei. E se você for parar pra pensar, obviamente, se você fosse pai de uma criança de 13 anos, você ia ficar preocupado e tentaria proteger o seu filho e tentaria ajudá-lo a evitar os erros que provavelmente você cometeu quando era mais novo, principalmente o seu filho sendo um garoto negro morando no subúrbio de Nova York. Realmente existem vários motivos para ter preocupação, e essa preocupação não se limita somente na segurança ou no bem-estar do Miles Morales, mas sim o com a vida financeira do seu filho vai ser sólida. Não é novidade para ninguém que a gente vive no sistema capitalista, né? Então, obviamente, nenhum pai quer ver o filho sem um emprego ou sem uma vida estável financeiramente. O Jefferson talvez não tenha tido tanta sorte na sua geração e por isso deseja que o filho tenha oportunidades melhores. E esse sentimento é um pouco mais abordado no segundo filme, mas nesse ele é abordado um pouco mais sutilmente, com pequenos diálogos, como por exemplo a mãe do Miles explicando o porquê que o pai dele é tão rígido. Ele como pai acaba limitando muitas vezes o Miles como filho. Ele não consegue entender do porquê que o filho sempre chega atrasado na escola, principalmente porque ele não sabe a verdadeira identidade do Miles de ser o Homem-Aranha. O Miles se esforça pra caramba na escola e carrega consigo uma responsabilidade muito maior do que o pai imagina, mas ele não consegue entender isso. No último vídeo que eu fiz, eu pintei a mãe da Emmett como vilã de toda a história, e algumas pessoas até que entenderam errado, né? Porque a narrativa da Casa da Coruja mostra o quão ela é prejudicial pra sua própria filha, mas nessa história do Miles Morales a gente não tem um vilão, o pai vilão e a criança herói. Não, se você parar pra pensar, ambos estão certos. O Miles tá certo em querer mais independência, afinal ele tá crescendo, e o pai também tá certo em ser mais rígido, porque ele é uma criança. É um caso específico do Miles ser um Homem-Aranha, né? Afinal, não é possível na vida real. Em nenhum momento da sua vida você vai ser picado por aranha, ganhar poderes e sair tacando teia pra tudo quanto é canto. Mas se a gente for um pouco mais criativo na interpretação, não é muito difícil da gente enxergar e comparar em ser Homem-Aranha, conseguir um caminho acadêmico diferente, ou ter um emprego em comum, até mesmo assumir uma sexualidade diferente. Nessas situações que eu dei o exemplo, o medo do Miles Morales em contar ao pai quem ele é, que ele é o Homem-Aranha, é bem parecido com essas situações. O medo de ser rejeitado, principalmente a classificação, né, que o pai do Miles dá pro Homem-Aranha. Ele não gosta muito dessas coisas de vigilantes noturnos. Grande parte do filme, Miles tem medo de contar pro pai que ele é o Homem-Aranha. Provavelmente se ele conseguisse contar pro próprio pai quem ele é, as coisas consideravelmente seriam mais fáceis. Não só porque ele teria um suporte maior pra lidar com seus problemas, mas também você ser sincero com uma pessoa de quem você é sempre muito libertador, né? Diferente da mãe da Emmett, ele simplesmente não é um babaca completo, ele tá disposto a conversar. Isso fica bem claro em várias cenas da animação. Miles, é o seu pai. Abre a porta, por favor. A gente pode conversar um segundo. Às vezes as pessoas se afastam. E eu não quero que isso aconteça com a gente, tá? Me liga quando puder, tá? Eu te amo. O mais engraçado é que aqui no Brasil tem uma cultura muito forte em você respeitar... Na verdade não, né? Na verdade eu tô usando a palavra errada. A palavra certa deveria ser aceitar tudo que seus pais acham certo pra você. Lembra aquele diálogo do Miles Morales com a sua mãe sobre seu pai ser preocupado? Tu sabes que ele te quiere mucho. Ele é duro com você porque te ama. Exatamente aí que tem uma grande diferença entre pais verdadeiramente tóxicos pra pais gentis. Enquanto um literalmente não escuta o filho e trata a criança como um boneco moldado por ele, em que o filho tem que obedecer todas as ordens e sem questionar, o outro tá muito mais disposto a ouvir, conversar e receber críticas de ambos os lados. E às vezes é só se esforçar pra ser um pouco menos babaca. É simples. Bom, se você assistiu até aqui, provavelmente você se interessou por esse tema, e eu te recomendo esse vídeo aqui, que é quase um complemento de todo o assunto que eu falei nesse vídeo, e eu acho que tu vai curtir. Não esquece de deixar o likezinho aí embaixo, comentar o que você achou pra ajudar. É isso, gente, fica bem e até mais. Tchau, tchau.